Muito boa noite. Estamos ao vivo de novo. A segunda aula, mentoria, nossa mentoria. Eu quero pedir desculpas para as minhas alunas, porque quero pedir desculpas para minhas alunas porque nós estávamos tendo a aula já há algum tempo, né? Já tinha uns 20 minutos aí de aula e o YouTube travou completamente, a gente não conseguiu mais dar aula. Então eu vou começar a aula aqui no Instagram, depois a gente grava, fica gravado, tá? Perdoe, meninas. Ai, deixa pra próxima a gente fazer de novo pelo stream, né? Lá pelo YouTube. Mas a gente não vai poder continuar porque tá falhando muito e acaba que você começa uma lógica aqui, né? Uma sequência e tem que interromper. É horrível isso, né? Uma sensação muito ruim. Então eu queria pedir desculpas para as minhas alunas. Desculpa, meninas. Vamos começar a live por aqui mesmo, tá? Hoje. Na quarta-feira que vem a gente vai ver como é que a gente vai fazer, tá? Porque eu acho que o YouTube, ele dá uma privacidade, né? Faz com que só as pessoas que realmente têm interesse, né? E você que tá aí, né, no público, está interessado em saber um pouquinho mais da nossa mentoria, fique aí conosco, né? Seja bem-vindo. E venha conhecer nosso projeto aí, que são as mentorias, que é agora a mentoria intensiva, tá? Hoje nós vamos fazer a mentoria intensiva, e que é 4 módulos, né? 4 aulas. E essas 4 aulas são gravadas, mas estão ao vivo e depois serão gravadas. E depois nós vamos lançar a mentoria extensiva, né? Essa é só intensiva, ela é para que você conheça um pouco mais do trabalho que nós desenvolvemos, um trabalho muito sério, dedicado à vida das pessoas, né, de desenvolvimento pessoal, onde a gente fala sobre vários assuntos, fala inclusive sobre, por ser mentoria, né, a mentora precisa ter passado pelo processo, né, eu passei pelo processo, então eu estou aqui com autoridade para falar com você e te dar as dicas que você precisa para ter uma vida mais leve, né, não tão sofrida, não com tantos problemas, né, principalmente os emocionais, né, porque muitas vezes a nossa vida trava porque nossas emoções estão travadas também. Então nós vamos abordar alguns assuntos aqui bem interessantes. A primeira aula a gente falou sobre vários assuntos, tá, foram 3 módulos. Um dos módulos era desculpa aí, gente, vou tomar uma aguinha aqui. Pausa. Toma uma água. Bom, os 3 módulos, a primeira aula foi 3 módulos, que eu já juntei, e que fala sobre o campo de batalha da mente. O que é o campo de batalha da mente? É quando você tem pensamentos disfuncionais. Quando você pensa coisas, tá sempre chateado, tá sempre com pensamentos ruins, né? Pensamentos de medo, de pânico. Esses pensamentos disfuncionais, eles podem ser revertidos através de técnicas, principalmente através da espiritualidade que a gente fala aqui, e também fala sobre processos terapêuticos, tá? Meu nome é Isabel Cristina, não sei se você me conhece, eu sou Isabel de Almeida, né? Isabel Cristina de Almeida Jorge, mas que as pessoas me conhecem é Isabel Almeida. Eu sou advogada, fiquei anos trabalhando com advocacia, mas Deus me fez mudar de profissão, não mudar completamente, porque a advocacia ela continua no meu coração, quando eu posso, eu ajudo, né? Mas Deus fez eu transitar de função, e hoje eu sou uma mentora de mulheres, tá? Essa é não só a minha profissão, mas também o meu chamado, né? Então eu queria que você me conhecesse primeiro. Eu sou advogada há 20 anos, tá? Direito consumidor, direito civil. Depois, há mais ou menos 2 anos eu fiz psicanálise. Na verdade, eu fiz antes, deixa eu contar o antes.
Já tem uns 5 anos que eu fiz teologia. Fiz teologia no Querigma, do Iba-Atitude. Após isso, depois da teologia de formar, né, eu fiz psicanálise clínica e forense. Por eu ser advogada, forense também me interessou bastante. Então eu tô envolvida com esses estudos, né? Estudei bastante, fiquei anos estudando. E agora eu estou estudando neurociência e TRG. Então são técnicas terapêuticas, técnicas que podem ajudar você, né, a se entender melhor, a ter uma vida de qualidade, né? Porque muitas pessoas ficam presas realmente, isso a gente falou na aula anterior, sobre ficarmos presos a sentimentos ruins, pensamentos disfuncionais. E isso gera um problema muito grande na sua vida emocional, no seu trabalho, na sua vida sentimental. Então a gente fala com relação a ciclos também, tá? Isso foi falado na semana passada, que fala que o inconsciente, enquanto ele não resolve um problema lá do passado, ele repete, e você muitas vezes se vê em ciclos repetitivos, né? Muitas vezes você se vê em ciclos repetitivos, tanto na vida emocional, como é do meu caso. Eu vivia em ciclos muito repetitivos no meu caso. Eu só me relacionava com pessoas que não eram legais pra mim, não me faziam bem, e eu não sabia por quê, já que eu tinha uma família que me amava, eu tinha todo um projeto de ser mãe, ter um casamento duradouro, eu tinha todo o perfil de ter uma família estável emocionalmente, mas eu só tinha aquele dedinho podre, né, que a gente fala, né? Então eu tinha um dedo podre. E eu não entendia o porquê. E várias áreas da nossa vida a gente passa por isso, né? A minha, em específico, que é hoje eu mentorei porque eu já passei por isso e venci, porque sou muito bem casada hoje, tenho filho, né? Aqui vocês podem ver um pouquinho das minhas fotos, né, da minha família. A gente tem uma vida, graças a Deus, abençoada, né, emocionalmente, né. Passamos por luta, gente, e a vida é assim, a gente passa por ciclos, né. Mas o ciclo emocional que eu enfrentava e que enfrentei muitos anos na minha vida foi o emocional. É encontrar alguém bacana para casar. Porque hoje em dia é tão difícil, né, a gente encontrar uma pessoa legal, uma pessoa que a gente queira se relacionar e que tenha paz, né? Então eu busquei isso em Deus e depois fiz também terapias, várias terapias para ressignificar o que eu sentia, né? E eu fui percebendo que lá na minha infância, como psicanalista hoje eu consigo explicar bem, lá na infância eu tinha um problema emocional muito grave com meu pai. Então eu não sabia lidar. Meu pai era uma pessoa maravilhosa, né, que me amava, mas ele tinha uma maneira de lidar comigo não muito... Não sei se é porque os homens antigamente eram mais truculentos, né, mais incisivos, né? Então eu acho que aquilo, ele tinha muito medo que eu sofresse e tal, então ele me punia demais, ele me podava demais, e aquilo ali, né? E outras coisas também, né? Eu fui meu primeiro namorado, também não foi legal, né? Relacionamentos que foram se repetindo, e aí toda vez que eu me relacionava com pessoas que não eram legais pra mim. Eu não digo que não eram pessoas legais, eram pessoas legais, mas pra mim não eram as pessoas certas, as pessoas que eu sentia paz. Então, o que aconteceu no decorrer da minha vida, né, desde os meus 17, 18 anos, quando eu comecei a namorar, foi o ciclo se repetindo. Então, na psicanálise e na neurociência se diz que o inconsciente, ele é tão inteligente, até a TRG fala sobre isso, o inconsciente é inteligente, então ele vai... ele até resolver uma situação mal resolvida, ele vai voltando a mesma... a gente vai buscando coisas parecidas com o que a gente já viveu. Até que a gente consegue resolver e aí ele arquiva e morre dentro da gente. Claro, ele fica lá arquivado, ele não nos influencia, não existe mais gatilho. Porque muitas pessoas dizem pra mim assim: poxa, Isabel, mas como é que você lidou com seus gatilhos? Você ainda lida com gatilhos?
Eu posso dizer que muitas vezes, às vezes vem um gatilhozinho sim, mas por quê? Porque eu percebo que eu não estou curada ainda nessa área. Então a gente tem que ver qual é o gatilho que te faz perder a cabeça, qual é o gatilho que faz você ficar magoado, aonde está ali, e você buscar lá no passado o que é que causou essa dor. E hoje nós vamos falar sobre isso, falando reconhecendo a dor, enfrentando o medo e vivendo em paz. Por quê? Porque o problema da falta de paz é a dor, né? Se você lida com dor, você não tem paz. Se você vive em ciclos repetitivos que nunca se resolvem, você também não tem paz. Isso é muito importante a gente verificar. Gente, eu não estou falando com algo novo, não. Tá? Tudo o que eu estou falando aqui é comprovado cientificamente. Nós somos programados, a nossa mente é programada. E você pode ser programada tanto para pensar coisas boas, quanto programado para pensar as coisas ruins. Isso não é também pensamento positivo, isso é neurociência mesmo, é a neuroplasticidade. A gente fala que existe uma capacidade do cérebro de se reorganizar. Ele pode se organizar, reorganizar para o mal, né, para os pensamentos disfuncionais, mas eles também podem se organizar, reorganizar, né, desfazer aquela coisa, aquele pensamento negativo e refazer os pensamentos positivos pela repetição. Na repetição do pensamento, na repetição da fala, na repetição de você estar sempre declarando coisas positivas para você. Aí depois aqui na nossa mentoria a gente vai ensinar quais são as frases que você tem que reprogramar seu cérebro. E isso faz com que você comece a viver uma vida nova, uma vida mais leve, né? Sem tantos ressentimentos, sem tantos problemas, né? Sem tantas preocupações. O grande mal do ser humano hoje em dia é a ansiedade. A depressão e a ansiedade são o mal do século, né? A ansiedade tem as suas vertentes, suas raízes. Tem a síndrome de pânico, tem o toque, tem vários tipos, tem a compulsão alimentar. Existem vários tipos de ansiedade, né? Ramificações da ansiedade. E a depressão. Então, a maioria das pessoas, hoje em dia, estão sofrendo um pouco dessa situação. E o que fazer, gente? Aqui, a gente está aqui para ajudar vocês. Passar uma mentoria onde eu não sou só uma terapeuta sua, que vou te escutar, mas eu vou te passar umas giradas de chave onde você vai perceber, não, realmente aqui eu preciso analisar. É onde eu preciso, e eu vou dizer aonde a técnica que se faz para tirar, para reprogramar o seu cérebro, para arquivar os traumas. É tremendo, gente. Tem muita gente que usa essas técnicas e muda completamente a sua visão de vida, de entendimento. As coisas começam a dar certo, sabe? E a minha vida realmente começou a dar certo, principalmente na área sentimental. Eu tô passando por outra luta agora, né? A gente passa ao longo da vida várias lutas, né? Então, hoje eu estou vivendo uma luta diferente, né? Mas a que eu tô passando para vocês é a luta da identidade. Enquanto você não souber quem você é, enquanto você não descobrir o porquê você foi criado, você não descobre o seu propósito. Você não descobre o porquê, o que Deus, o que o universo, o que a energia quer que você seja. E ela tá aqui, as respostas estão tudo dentro da gente, mas a gente não consegue entender o que é. Por quê? Porque a gente não tá com a identidade definida. A gente não sabe quem a gente é, né? A gente acha que sabe. Eu sou assim, pelo signo tal, eu sou assado, eu sou assim. Mas o signo não determina uma pessoa, tá? Eu vou dizer isso pra vocês, né? Um signo, qualquer tipo de astrologia, qualquer tipo de explicação oculta que as pessoas dizem, um tarólogo, isso não vai determinar a sua personalidade, o seu ser. Só quem descobre quem você é você mesmo através das nossas técnicas. As técnicas que vai não só
da terapia, da espiritualidade, porque nós somos triunos, nós somos corpo, alma e espírito. Então não adianta você querer saber através de outras técnicas. Ah, não, porque disseram que eu sou Sagitário, então eu sou assim. Não, nem todos nós somos únicos. Engessar a nossa personalidade, nossa identidade, nos gera muitos problemas. Eu fui uma mulher que achava que eu era, por ser de dezembro, eu sou Sagitário. Então eu tenho esses temperamentos. E muitas vezes não tinha, mas eu achava que eu tinha porque estava ali. Entende? Então é importante que a gente entenda quem nós somos e nós vamos descobrir. Eu não vou dizer pra você quem você é. É você que vai se descobrir através do processo terapêutico e através da espiritualidade também. Então nós vamos falar aqui sobre nomear a dor. Hoje a gente vai falar sobre nomear dores, tá? Se você passa por um processo de ansiedade, você precisa saber primeiro. Porque a psicanálise diz que você precisa nomear. Você precisa nomear o que você está sentindo, tá? E existe uma técnica que você utiliza para que você nomeie essas dores. O que você passa e que está te incomodando. Por exemplo, uma dor do luto é uma dor. A dor de não saber quem se é uma dor. A dor do propósito, de não saber o seu propósito, é mais uma dor. A dor da ansiedade, a dor da depressão, a dor da esquizofrenia, a dor de tantas doenças que existem psíquicas. Então, a gente tem que verificar qual é a minha dor. Falta de perdão é uma dor terrível. É uma das piores, quando você tem raiva de alguém e não consegue tirar isso do teu pensamento, né? Ou algo que fizeram com você e você fica o tempo todo ruminando aquele sentimento e fica o tempo todo pensando, meu Deus, o que eu devia ter falado aquilo, não devia ter falado aquilo outro. Gente, vamos falando, vamos botando aí suas dúvidas. E conforme for, a gente vai respondendo, tá? Então, nomear a dor é libertador. Existe uma libertação que só se consegue quando você determina que você quer sair dela primeiramente e depois qual é o nome desse sentimento? Eu tô sentindo ranço. Também já ouvi falar algumas pessoas dizendo ranço, que tem ranço. Eu tenho raiva quando isso acontece. Entendeu? Você tem que escrever. Comece escrevendo. O que eu sinto quando estou... quando dá o gatilho. Aí você nomeia. Isso é libertador, né? A cura começa quando a dor é reconhecida. Quando você reconhece que você tem uma dor, que ela existe, você começa a passar pelo processo da cura. Então, nomear é libertação. Exemplos bíblicos, tá? Que a gente vai falar. Jesus falava, ele perguntava, o que você quer? Lógico que ele sabia o que a pessoa queria. Eu quero enxergar. Eu quero ser curado de tal coisa, né? Então, ele perguntava para você nomear, para a pessoa lançar no mundo espiritual. Eu quero ser curado daquilo. Eu quero ser curado daquele sentimento de ressentimento que eu tô, do meu pai, da minha mãe, de quem for que seja. Tá? Adão nomeou os animais, né? Ele botou o nomezinho dos animais, né? A palavra, ela tem poder. Quando você nomeia, quando você traz do inconsciente para o consciente, você traz uma libertação na sua vida. Isso é tremendo. Tá? Então, por que nomear as dores? A psicanálise diz que o que não é dito vira sintoma. Você já viu pessoas com problemas psicossomáticos? Pessoas com dores que elas não entendem o porquê que elas estão sentindo? Eu já vi várias pessoas falando que a dor aqui é por isso, a dor aqui é por isso. Eu não me atenho a esses detalhes, tá, gente? Aqui nós, como eu disse, é uma mentoria intensiva. Então a gente só tá falando sobre dores que falam
dores em geral, não que eu tô com dor de cabeça, então por isso não. A gente tá falando que o importante é nomear, tá? Então, e a neurociência diz, nomear emoções reduz a ansiedade. Isso também é uma técnica, tá? Você escrever o que você tá sentindo é uma técnica que evita a ansiedade também, tá? O TRG, ele ressignifica o passado. Essa técnica, eu tô falando de técnicas, tá, gente? A psicanálise fala que o que não foi dito vira sintoma, tá? A neurociência diz que nomear emoções reduz a ansiedade. Olha só. E o TRG diz que ressignificar o passado, você nomeia e ressignifica. Quando você nomeia, você está ressignificando o seu passado. Você está voltando lá, tá? E aqui também o TCC, também nós temos outras técnicas, né, do cognitivo comportamental, que fala que os seus pensamentos, eles têm que ser verbalizados também para que eles sejam curados, né? Então você pensa disfuncional, você tem que mudar os seus pensamentos, a rota de sinapses, né, neurais. Então isso também, o pensamento gera emoções e as emoções viram ação, né? Então, quando você pensa uma coisa disfuncional, você tem uma emoção negativa, você pensa negativo, logicamente você age negativo. E seu campo energético também fica negativo. Então, olha o poder de verbalizar aquilo que você está sentindo. E não é falta de força, gente. Tem muita gente que acha que é falta de força. A mulher tem que estar sempre forte, ela nunca pode dizer o que sente. Mentira, gente. Mentira, isso é mentira. Isso é mentira. Eu vou dizer até espiritualmente, porque eu sou cristã, é mentira do diabo. Entendeu? É coisinha lá na sua cabeça pra te fazer paralisar. Porque o que o diabo quer? Vamos falar sobre espiritualidade. O que o diabo quer? Ele quer te aprisionar. Ele quer que você fique naquele medo, naquele sentimento de rejeição, de medo, de abandono. Ele quer que você fique ali, porque ali é a ferida, você tá ruminando aquela ferida. E aquela ferida nunca vai cicatrizar enquanto você não botar pra fora. Você precisa colocar pra fora, não é verdade? Então, o quanto é importante verbalizar, né? Botar no papel, gente. Não é verbalizar pra outra pessoa, não. É botar no papel. Eu tô botando aqui o que eu tô sentindo. Eu tô sentindo isso, eu preciso tratar nisso. Porque quando você vê isso, você vê, opa, eu preciso resolver esse ponto aqui. A minha vida, eu tô no dia a dia, na correria, naquela coisa, e só reagindo, e só pá. A pessoa veio e te deu um gatilho, pá. A pessoa te deu um gatilho, pá. E não é assim. A gente precisa olhar pra dentro, pra gente poder entender por que a gente tá tendo essas reações automáticas e começar a entender que veio de algum outro lugar. Não é a pessoa que tá te provocando, é você que tem um gatilho. Porque quando você tá bem, gente, é uma coisa que me falaram, e é verdade. Hoje eu vejo, depois de 10 anos estudando sobre processos terapêuticos e fazendo terapia também. Quando você está plena, ninguém te incomoda. Ela pode falar o que ela quiser. Você sabe quem você é. Você tem a sua identidade firme no Senhor. Você sabe quem você é, por que Deus te criou, quem você tem, quais suas características fortes, quais as suas características fracas. O quão é importante você ter essa noção, ter esse entendimento de que você não é o que dizem por aí, e nem o que você acha que é. Você é muito melhor do que isso. Isso é difícil a gente entender. Quando eu comecei a entender, gente, que eu era muito mais do que eu imaginava, e não é soberba não, tá? Não é soberba não é se achar não. Porque a gente não tem que se achar melhor do que ninguém. Mas nós somos únicos, gente. Nós mulheres, nós homens, nós mulheres somos únicas. Cada uma tem um dom, cada um tem um jeitinho, cada um tem uma maneira de falar. O quão é linda essa diferença.
E quanto a gente pode uma ajudar a outra e uma aprender com a outra. É tão difícil a gente entender isso. Por que a gente precisa disputar se nós aprendemos com a outra? Se a gente disputar, a gente acaba não aprendendo, ficando sozinha, ficando isolada. Então, eu tô falando isso porque também já fui assim, tá, gente? Eu tô dando mentoria aqui porque eu já fui assim. Graças a Deus, eu tenho me libertado de todas as correntes que me tiravam do sério, muitas vezes. Eu sou sanguínea, né? Não sei se vocês... Algumas já me conhecem aqui, outras não. Eu sou sanguínea. Então, a sanguínea reage muito fácil, né? Qualquer coisinha, ela explode. Ela é muito alegre, ela é muito expansiva, mas ela também, ela se fecha quando ela é magoada. Ela agride e ela se fecha para se proteger, porque ela é muito agressiva. Então Deus transformou a minha vida. Eu sou transformada pela espiritualidade, por Deus, pela palavra de Deus e também pelos processos terapêuticos que eu passei. Tá? Eu não sou o tipo de pessoa, de cristã, que não valoriza isso, até porque eu sou uma terapeuta cristã. Então eu acredito muito nos processos terapêuticos que estão de acordo com a palavra, tá? Aqui a gente tá só vendo coisas com a palavra, tá? Vamos ver aqui. Práticas de reconhecimento, tá? De você reconhecer o que você tá sentindo. Tem o diário das emoções, tá? Temos os mapas de desafios, a declaração de identidade, onde você vai declarar quem você é, mas aí a gente vai passando, tá? Isso pra vocês, tá? Coisas, você é abençoada, você é linda, você é especial, você é única. Tem várias frases pra se falar em frente pro espelho, é uma técnica também. Versículos, os versículos são poderosos. Toda vez que você declara um versículo, o versículo ele liga no mundo espiritual e ele passa a ser verdadeiro. Ele já é verdadeiro, mas você ligou, entendeu? Ligou a sua alma à espiritualidade, ao céu, entendeu? A vontade de Deus pra você. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, gente. Ela não é ruim. Ela não é pesada. Ela é uma coisa boa para todos nós. E autoexame, tá? A gente faz essas técnicas nas mentorias, tá? Só para que vocês entendam. A fé é um farol em meio à tempestade. Nós vamos falar sobre fé e o medo. Olha a diferença dos dois. Esse é o terceiro, quarto, quinto módulo, tá? A fé e o medo. Que a gente vai falar sobre a questão de qual a diferença da fé e do medo. São totalmente opostos. O medo, ele é contrário à fé. Se você tem medo, você não confia em Deus. Eu já ouço muitas vezes as pessoas falando: eu tenho medo de andar no rio porque tem muita violência. Não vou pra tal lugar porque tem muita violência, tem muito problema. Gente, se eu falar pra vocês que eu não queria vir morar no Rio, vocês não vão acreditar. Mas eu nunca quis. Tá? Deus tinha um propósito pra mim. Eu casei aqui com o meu marido, é daqui. Então eu casei aqui, tá? Então, eu não podia ter medo, né? Se Deus tem um propósito aqui, num lugar perigoso, e Ele quer fazer algo novo na minha vida aqui, Ele vai fazer. E eu falei pro Senhor: Senhor, eu vou pro Rio, mas eu quero que o Senhor me guarde. Guarde a minha família, guarde meu marido, guarde meu futuro filho. Na época eu não tinha marido nem filho. Eu vim pra trabalhar. E aí, em seguida, eu já reconheci meu marido, porque a gente já se conhecia. Ele era carioca, né? E aí, gente, olha só a bênção. Eu passei a acreditar e confiar no Senhor. Saber que Ele cuidava de mim, que Ele tinha um propósito pra mim e que nada ia me acontecer. Eu ando com o celular na minha mão todo dia na rua. As pessoas acham um absurdo. Mas aqui na Ilha do Governador, tá? Na Barra eu não faço isso. Porque também a gente tem que ter uma certa prudência, né? Não dá pra também você, né? Mas o que eu quero dizer assim, eu creio, entendeu? Na proteção do Senhor, mesmo em lugares perigosos. Onde eu for, a luz do Senhor vai estar comigo. Então, a fé, é muito importante a gente desenvolver a fé no meio da dor. Quando a gente tem uma dor, um medo, uma situação ruim, a gente precisa buscar
essa fé. É a fé que vai te fazer se fortalecer. A base bíblica da segurança em Deus. A base bíblica é a segurança no Senhor, né? A psicanálise fala sobre isso, tá? Ela fala sobre fé. Ela diz que é uma contenção emocional. É algo que você gera um contentamento, gera Mas ela é muito mais que isso, né, gente? A psicanálise é só uma ciência. A fé é muito maior do que isso. A fé é muito mais abrangente. Nós não temos nem 10% da nossa capacidade neurológica, né? Nós temos muita coisa ainda para aprender. Então, a psicanálise é só um estudo, é só uma vertente, entende? Eu tô pegando muitas para que você veja que aqui a base é científica mesmo, tá? A neurociência diz que... Opa, desculpa, gente, tá falhando aqui. A neurociência diz que a oração acalma. Então, nós precisamos desenvolver a oração. Falar com Deus. Não é se comprometer na igreja, não. Tem muita gente que diz, eu não quero ir pra igreja, eu não quero me comprometer. Bem, mas você já orou? Você ora por todo dia? Você gosta de ter um contato com o teu Criador? Porque foi para isso que Ele te criou. Eu conheço muitas pessoas que eu falei isso, que eu dei essa palavra e hoje estão maravilhados com a palavra de Deus. Por quê? Porque começaram a desenvolver essa técnica de oração. Meditação na palavra, ler a palavra, ter uma vida de comunhão com Deus, ter o teu tempo a sós com Deus, com Jesus, se você crê, né? O TRG diz que é uma ressignificação, você ressignifica com a oração. Você começa a ter uma nova visão de fé, uma nova visão, você começa a ter pensamentos mais positivos, né? O TCC diz que isso substitui pensamentos, que a oração vai fazer você ler as palavras de Deus e ver que aquilo ali que é verdade, não o que você está pensando a seu respeito. Você é especial sim, você pode. E aí eu vou botar uns trechos bíblicos, tá? Se você quiser anotar, é muito legal, tá? Depois você leia 2 Coríntios 10, 5, Isaías 41, 10 e Filipenses 4, do 6 ao 7. 2 Coríntios 10, 5, Isaías 41, 10 e Filipenses 4, do 6 ao 7. Fala sobre fé. Exercícios contra a ansiedade. Tá? A gente já tá terminando, tá? É uma horinha só. O diário de gratidão, onde você coloca todo dia o que aconteceu de bom na sua vida, que é muito importante. Meditação dos versículos. Oração. Grupos de apoio. Ter grupos de apoio como os nossos aqui da mentoria. Muito importante porque troca. Na dúvida de o outro tá falando e aí fica mais fácil. E visualizações também, tendo visões, começar a visualizar coisas boas, fazer um diário, um quadro de sonhos, bota os seus sonhos. Vou mostrar o meu, peraí gente, eu tenho um quadro de sonhos, peraí. Aqui, gente. Um quadro de sonhos, ó. Fiz com uma cartolina, botei as fotos. Gente, é a melhor coisa que tem. Começo de ano, começo do ano agora, faz um quadro de sonhos, começa a orar. Maravilhoso isso. É mais uma técnica que se utiliza até na igreja. As pessoas não conhecem, mas já aplicam. Então são esses o poder da oração, da meditação e do jejum. A oração liberta a ansiedade, tira a ansiedade completa. A meditação acalma. O jejum fortalece, vamos falar sobre jejum. Jejum fortalece a disciplina. Eu tô fazendo jejum 21 dias agora, de Daniel. E esse jejum tá sendo muito intenso, gente. E tá sendo muito bom pra mim como pessoa. Porque o jejum primeiro fortalece você, depois os outros. Às vezes você quer fazer um propósito, fazer um jejum por fulano. Mas o jejum, a maioria o propósito maior, quando Jesus jejuou 40 dias, era por ele. Ele ia morrer.
Então ele precisava jejuar. Então ele fez jejum de 40 dias, tá? Então o jejum é super importante, gente. Fazer um jejumzinho, nem que seja 1 hora, 2 horas por semana, por você, pra você, né? Para que você comece a orar e as respostas virem mais rápidas. Por exemplo, oração pela sua vida financeira, oração pela sua vida espiritual, oração pela sua vida emocional. Então o jejum, ele te ajuda, ele te conecta, ele gera disciplina, uma disciplina que vem do alto, né? Então, por quê? Porque somos triunos, né? Nós temos que alinhar o corpo, a mente e o espírito. Porque se uma área não estiver bem, nós estamos desconectados com aquilo que Deus tem para nossa vida. Nós não vamos ver a plenitude do que Deus tem para nossa vida. Por quê? Porque se eu estou doente, mesmo que o espírito esteja bem, mesmo que a minha alma esteja bem, se meu corpo não está bem, se eu estou doente, como é que eu vou chegar lá onde eu tenho que chegar? Entendeu? Então é importante você estar alinhado com todas as áreas da sua vida. A espiritual, gente, é a que mais eu falo, porque é uma área que ninguém procura, quer dizer, procuram. Muita gente vai na igreja, muita gente ora, né? A gente sabe. Mas verdadeiramente, ir na igreja não é a mesma coisa que buscar a Deus verdadeiramente no teu quarto, no teu secreto. É ali que Deus vai derramar. Claro que lá na igreja é muito importante. Lá você tem a comunhão. Lá Jesus diz que se derrama as bênçãos, né? Lá que acontece, né? Deus fala e traz dons, né? Mas no teu secreto é onde você vai se fortalecer. Aí, muito importante. A alma seria essa mentoria, né? Que a gente fala sobre as dores, os problemas, né? E o corpo, né? Se cuidar, ir no médico, cuidar do seu corpo, do seu templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos importância, o nosso corpo tem importância. Os benefícios da oração. A oração liberta, aí a gente já falou sobre isso, né? E o trio traz a paz profunda. Então, a oração liberta, meditação acalma a mente, jejum disciplina e o trio de todas, e essas 3 áreas traz a paz profunda. Exercícios práticos para oração, oração escrita, versículos, jejum consciente, né? Círculo de paz, ações práticas de fé. Isso tudo é praticado na mentoria extensiva, tá? Eu só tô dando uma pincelada. Conclusão. Nomear cura. Então, você nomear o que você está sentindo, cura. No caderno, fala para Deus, né? Fala para o teu terapeuta. Fala aqui na mentoria, tá? Isso cura, tá? Você expor o que você tá sentindo gera cura. A fé, que é um processo espiritual, também te fortalece. E como desenvolver essa fé? Através das práticas espirituais que transformam, que é oração, jejum, leitura da palavra, tá? São as 3 práticas que você tem que ter para sua fé ser fortalecida. Já escutei muita gente, não tenho fé como você, eu não consigo. Gente, fé é prática. Se você não pratica, você não vai ter fé. Quanto mais eu praticava, mais fé eu tinha. E hoje eu tô aqui por fé, né? Porque minhas alunas não entraram no Instagram, elas entraram só no YouTube. Algumas não entraram, fiquei bem triste porque elas não conseguiram entrar, tá, gente? A minha mentoria, ela é privada, só pra quem recebe o link, mas eu tô fazendo pública hoje, porque eu não consegui fazer pelo YouTube. O YouTube tá falhando, ele tá tirando do ar toda hora. Eu tava já com 15 alunos e os alunos não conseguiram mais entrar. Agora nós já passaram 21 pessoas, mas eu não sei se são as minhas alunas. Então, mas assim, vai ficar gravado, tá, gente? Depois eu mando no grupo de alunas.
E é isso, gente. É bem... vamos botar aqui um versículo final para vocês meditarem. Ele sara os quebrantados de coração. Quem são os quebrantados de coração? Em Salmos 147:3. Os quebrantados de coração são aqueles que confessam os seus pecados, as suas dores. Olha que lindo isso. Davi, quando ele estava numa situação difícil, ele estava sendo perseguido por Saul. Saul estava querendo matá-lo porque Saul era o rei e ele tinha inveja de Davi. Davi já tinha sido ungido o próximo rei de Israel. E Israel estava em crise por causa de Saul, porque Saul resolveu dar margem ao orgulho, à soberba, só porque Deus levantou ele como rei de Israel e então ele achava que era melhor do que os outros. Então a soberba subiu a cabeça de Saul e Davi foi ungido por Samuel, o novo rei de Israel. Só que o processo de Deus é diferente do que a gente vê aqui hoje no presidencialismo, né? Na democracia. A gente vota e o rei se intitula presidente. Em Israel era diferente. Em Israel era bem diferente. Era Deus que dava. Ele usava profetas ungidos do Senhor, pessoas que tinham contato com o Senhor. Eles ungiam os profetas. E os profetas lá falavam o que Deus queria. E ele passou por muita perseguição, porque Saul sentia a unção de Deus sobre Davi. Então ele perseguiu durante anos Davi. Davi, até se tornar rei de Israel, ele passou muitos bocados. Ele foi muito perseguido. Então não deixe de acreditar no seu chamado, naquilo que Deus tem para sua vida. Pode ser que esteja demorando, mas ele vai levantar. Assim como tem me levantado, como tem levantado tantas mulheres, né, os seus chamados. E eu quero encorajar você a se quebrantar, a falar o que está doendo em você, porque a cura vem, assim como veio para Davi, e Davi foi preparado, foi forjado na mão do oleiro, nosso livro, né, o nome do nosso livro. Nós estamos sendo forjados como Davi, e Davi foi forjado na mão do oleiro, e ele se transformou nessa bênção que a gente viu na Bíblia. A Bíblia conta, né, a história de Davi. E Davi se quebrantava. Ele não era perfeito, nós não somos também. Ele se quebrantava e falava: Senhor, eu pequei, eu estou com raiva, eu estou com ressentimento, eu estou com medo. Medo também é um pecado, tá, gente? Medo também é um pecado. Só que a gente acha, não, é uma doença psíquica. Não, não é uma doença. Ansiedade é um pecado. A ansiedade em excesso é um pecado, não é toda a ansiedade. A depressão também. A gente está pecando com o nosso Criador, só que a gente não sabe. A gente não tem essa consciência. E quando a gente tem essa consciência, a gente confessa. A gente diz: Senhor, me ajuda nesse momento. Eu não quero mais pecar contra Ti. Eu quero estar alinhada com o Teu propósito, alinhada com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E por isso a gente está aqui. Eu estou aqui por você, por amor a você, por amor à sua vida, porque Jesus pagou um preço alto pela sua vida. E eu estou aqui com o propósito de passar isso. Passar e dizer que tem jeito na sua dor, tem jeito no seu sentimento de inferioridade, quando você se acha menor do que os outros. Você não é menor. Existe algo que precisa destravar na sua vida. Quando você tem medo, quando você não consegue nem sair de casa por pânico, existe medo, existe jeito. Porque eu já fui uma mulher cheia de problemas, gente, eu tinha tanto problema. Minha mãe tá aí, ela pode testemunhar também depois. Bota aí, mãe, que eu era uma menina cheia de problemas. Eu tinha pânico, síndrome de pânico, eu tinha depressão, eu era uma menina depressiva, queria só me isolar, não queria falar nada com ninguém. Eu tive processo até bem pouco tempo, tá? Até bem pouco tempo, e ainda tenho tratado, porque não é uma coisa que sumiu completamente. É um tratar de Deus, é um processo terapêutico que Deus faz na nossa vida. A gente não precisa sempre de um terapeuta, mas a gente precisa se tratar como o Senhor, de confessar, de estar
buscando um novo entendimento, uma nova visão de Deus. Eu estou aqui por você, gente. Esse é o meu propósito, né? A minha mentoria, ela não é só de uma terapeuta falando. É de uma pessoa que viveu o que você está vivendo. É o seu medo. Eu tinha muito medo, eu tinha muita ansiedade, eu tinha medo de andar de avião. Eu tinha pânico de andar de avião. E Deus me curou. Fui para os Estados Unidos, passei mais de 8 horas, acho que 12 horas indo pra lá, sem nenhum medo. Isso, ó, minha mãe, sim. Tem que falar, né, mãe? Já passou tanta gente aqui que as pessoas acham que a gente fala, né? A mentoria não é isso. A mentoria são pessoas que passaram pela mesma situação e que estudaram sobre o assunto. Eu sou psicanalista, né? Estou me formando em neurociência e também estudo TRG. Então, assim, eu só estudei porque eu vi que eu precisava ajudar outras pessoas, né? Usar essas técnicas para te ajudar. E vai ficar gravado, gente. Muitas pessoas estão vendo depois no gravado e eu estou muito feliz, muito grata. Porque os quebrantados do Senhor estão aqui, estão vendo, estão querendo, estão com sede de cura, estão com sede de uma nova visão, uma leveza para sua vida, porque a vida não é dura. A vida é dura. Eu não vou dizer que ela não é dura. A vida é ruim, porque o mundo jaz do maligno, mas aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são. As coisas velhas se passaram, mas que tudo se fez novo.